Olá, pessoal! Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Chegamos em mais uma terça-feira para a glória de Deus e como você já sabe, aqui na terça-feira nós temos uma aula exclusiva sobre a revista do quarto trimestre dos juvenis. Lembrando que nesse quarto trimestre estamos estudando falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. E desta feita, estamos na nossa sexta aula, que tem por título Quando a ciência se opõe à fé cristã. Então, se eu fosse você, eu ficaria até o final do vídeo, viu? Porque eu tenho certeza que essa aula vai ser de uma bênção muito grande para você e para o adolescente que você está acompanhando. Mas antes da nossa aula, deixa eu me apresentar rapidinho porque é muito importante. Eu sou a Laura, moro aqui em Pernambuco, sou estudante de teologia e de biologia também, e sou a professora dessa classe dos juvenis, que são os adolescentes de 15 a 17 anos. Então, sem mais delongas, vamos embora para o nosso vídeo. Iniciando a nossa aula, nós podemos ver como versículo base da nossa aula está lá escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 4, a parte B do versículo que diz o seguinte: e a ciência se multiplicará. Como leitura bíblica em classe, essa semana nós temos o livro de Provérbios, capítulo 9, versículos 7 ao 12, Daniel, capítulo 12, versículos 3 e 4. Mas sem mais delongas, para não prolongar o vídeo, indo já de cara para o nosso primeiro ponto, nós podemos ver a verdadeira ciência. Nesse primeiro ponto, a autora destaca que quando temos a palavra de Deus em nós, nós não somos enganados, ou seja, quando eu entendo o que a Bíblia Sagrada fala, quando eu entendo a palavra de Deus de verdade, não apenas ler e decorar um versículo, não apenas conhecer uma história bíblica, mas quando eu realmente entendo qual o sentido do versículo, qual o sentido dessa história bíblica, para que Deus permitiu escrever, para que eu posso usar isso, em que? Quando? Sabe? Quando realmente nós entendemos de verdade a Bíblia Sagrada e não apenas decoramos, nós podemos usar isso como uma arma para combater as ideologias ou tudo que venha de contra a Bíblia Sagrada, que é o que nós acreditamos como cristãos. Entende? Não é apenas ler por ler, não é apenas ler em um culto, não é apenas ler porque alguém me mandou ler. Mas eu preciso entender a importância de compreender toda a leitura bíblica. Porque na Bíblia nós temos resposta para exatamente tudo. E é importante que eu e você, a gente entenda que somente a Bíblia pode ser o meu manual de vida. Nela eu encontro tudo que eu preciso. Eu vou deixar aqui já de antemão, já iniciando esse primeiro ponto, os versículos Josué, capítulo 1, versículo 8, Efésios 6 e versículo 18. Eu tenho certeza que você conhece esses versículos, mas é importante que você os leia, medite e compreenda o que Deus nos quis falar nesses versículos. Precisamos entender o seguinte: Deus existe, Deus é soberano, certo? Por mais que algumas pessoas tentem provar que Deus não existe, nós sabemos, cremos que Deus existe e que Ele é soberano. E que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é inerrante. E ela é o nosso guia, o nosso manual que nos mostra o caminho a seguir.
Por quê? Apesar de sabermos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, nós sabemos que foram homens escolhidos por Deus, que foram inspirados por Deus para escrever as palavras que tem nesse livro sagrado. Por mais que algumas pessoas falem que não tem como acreditar no livro escrito por homens, nós sabemos a Bíblia foi um livro escrito debaixo da inspiração divina. Então não foi um achismo humano, não foi algo que o homem, eu acho que eu vou escrever assim, porque eu acho que deve ser assim. Mas foi o próprio Deus quem entregou as palavras para serem escritas. Ele usou os homens para escrevê-las, ele usou a mão dos homens para escrevê-las, mas é um livro completamente inspirado e falado pelo próprio Deus. Nisso nós não temos dúvida. João capítulo 1, versículo 3. Leia em casa. Medite de verdade. Não leia por ler. Tire realmente um tempo para entender a Bíblia. Quando a Bíblia fala de ciência, nós temos que entender o seguinte, que essa ciência que a Bíblia fala, ela envolve tudo no geral. O que nós aprendemos com as práticas, o que nós aprendemos com a experiência, o que nós aprendemos na escola, o que nós aprendemos em casa, ela envolve tudo. Mas que acima de todo conhecimento está Deus. Porque Deus é a fonte de toda a sabedoria. Deus é a fonte de todo conhecimento. Então, por ele ser a fonte, ele está acima de todo conhecimento. Porque sem ele, não tem como conhecer nada, não tem como entender nada. Por mais que o homem tenha vários diplomas, por mais que seja uma pessoa super inteligente, por mais que seja uma pessoa que consegue entender com rapidez, que consegue ter um raciocínio rápido, uma lógica muito avançada, tudo isso veio de Deus. Sem ele nós nada somos, sem ele nós nada poderemos fazer. Deus é quem nos concede a sabedoria. Cabe a nós usarmos dessa sabedoria, usarmos dessa ciência para o bem e não para o mal. Infelizmente, muitos usam para o mal, ou muitos se acham até maiores do que a própria fonte do saber que é Deus. Mas nós entendemos como cristãos, seguidores, imitadores de Cristo, seres humanos que erram, mas que tentam a cada dia buscar a Deus e seguir a Cristo de verdade, nós sabemos que todo o nosso conhecimento adquirido, presenciado, vivido, vem do próprio Deus. Tudo que temos, tudo que sabemos, tudo que somos, tudo que fazemos, vem de Deus. E sem ele nós nada somos. Cientes de que tal capacitação humana provém do Criador, devemos levar em conta que as descobertas e avanços científicos benéficos aos povos de todas as nações são frutos de misericórdia divina. Ou seja, parafraseando tudo isso que a autora falou, nós sabemos que todo tipo de conhecimento e de ciência, seja inteligência artificial, robótica, avanço tecnológico, medicina e tantas outras áreas, nós sabemos que tudo isso vem de Deus, porque Deus é o criador do ser humano e é dele que provém a sabedoria para tudo. Então, eu estou agora aqui na minha casa, gravando um vídeo que vai ser transmitido no YouTube para que você assista aí da sua casa, em qualquer parte do planeta. Isso é uma ciência. Foi algo criado pelo ser humano, mas que o conhecimento veio de Deus. Né? Graças a Deus, para a glória de Deus e para o bem da humanidade, a medicina ela se avançou tanto
que hoje é mais fácil de encontrar curas, remédios para certos problemas de saúde que talvez alguns anos atrás fosse um pouco mais complicado por não ter acesso a tanto conhecimento como se tem nos dias de hoje. Eu percebo que avançou muito. E esse avanço se deu à sabedoria que o homem tem, mas que foi o próprio Deus quem deu essa sabedoria. Então não se ache que você é alguém por você ser um grande cientista ou um ótimo profissional na sua área ou o melhor, o número 1 da sua turma. Não se ache por isso. Diga, realmente, eu tenho mesmo essa sabedoria, mas quem me deu essa sabedoria foi o próprio Deus. Entende? Indo agora para o nosso segundo ponto. A ciência que se opõe à fé cristã. Infelizmente, tem algumas pessoas que usam para o lado ruim. E é onde eu quero que você entenda o seguinte. A boa ciência, citada no primeiro ponto, a boa ciência, aquela ciência que nós usamos para o bem, que nós usamos para as coisas boas, e onde nós glorificamos a Deus pelo conhecimento que Ele nos dá todo dia, também tem um lado ruim. Um lado que busca se opor contra Deus. Não é a própria ciência, mas são as pessoas que a utilizam. Enquanto uns a utilizam para o bem, alguns a utilizam para o mal. E eu já quero deixar logo de cara os versículos de 2 Coríntios 4 e 4. Romanos 1, versículo 22. Nós precisamos entender que alguns estudiosos, aspirantes à ciência, têm certa dificuldade de glorificar Deus pelo conhecimento e tentam usar esse lado da ciência para se opor a Deus e para tirar Deus de cena. Sim. E é onde entra em alguns tópicos muito sensíveis, onde eu não vou me prolongar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Muitos acreditam e tentam provar que Deus não existe. E se apegam a alguns movimentos, onde eles estudam e acabam colocando que Deus não existe, ou que Deus é obra de criação da cabeça de alguém. Alguns hostilizam a existência de Deus. Infelizmente, atualmente na nossa cultura, muitos têm se rendido a esse tipo de ensinamento e têm usado a ciência como uma arma contra Deus. Entende? Mas o que eles não sabem é que tudo isso vem de Deus. Por isso, nós cristãos não nos curvamos a essa ciência, mas ao Criador. Ponto. Entenda, é exatamente sobre essas questões. Enquanto algumas pessoas entendem que realmente, através da ciência, nós conseguimos cura para muita coisa, tratamento para muita coisa, comunicação, muita coisa, mas sempre entendendo que isso é para o bem, é para usar para o lado bom, que vem de Deus. Tem alguns que usam isso para tentar tirar Deus de cena, como eu falei, que colocam isso acima de Deus, e que não é graças a Deus que nós avançamos tanto em ciência, mas que é graças à própria ciência, como se a própria ciência fosse um ser místico, algo intocável. E não é assim que nós cristãos entendemos a ciência. Nós entendemos a ciência como uma ferramenta de Deus, para a glória de Deus, para o bem da humanidade. Mas alguns não entendem assim. E por essa questão, às vezes acaba tendo alguns embates em algumas aulas na faculdade. Porque muitos se curvam a esse
movimento, a essa questão de que realmente o ser humano ele está acima. Mas outros entendem que nós não devemos nos curvar ao nosso próprio entendimento, mas sim ao entendimento que vem de Deus. A ciência é uma arma criada para Deus, não para o ser humano usar ao seu bel prazer. E eu vou deixar aqui para vocês um versículo. Eu quero que vocês leiam, tá? Daniel, capítulo 1. Todo o capítulo, aliás, não o livro, todo o capítulo. E eu quero que você deixe grifado aí o versículo 17. Daniel, capítulo 1, versículo 17. Quero que você leia e que você entenda. Indo agora para o nosso terceiro tópico, porque esse vídeo já deve estar com muito tempo. Buscando um equilíbrio. A autora destaca: precisamos buscar o equilíbrio em todas as coisas que influenciam a nossa vida. A ciência não é totalmente má, nem toda a ciência busca menosprezar a fé cristã. O importante é o uso que fazemos da ciência. Uau, que coisa linda! Que coisa linda, meus amados. A ciência não é má. Algumas pessoas a usam sim para as coisas ruins, a usam para a maldade, mas a ciência não é má. Temos que ter esse equilíbrio de entender que a ciência foi criada por Deus. Não podemos excluir a ciência como muitos cristãos excluem a ciência. Muitos crentes a excluem, a colocam como uma grande vilã. Oh, meu Deus, como se fosse um filme de terror. Não! A ciência foi algo criado por Deus. E se eu uso essa ferramenta para o bem, eu estou glorificando a Deus. Mas, apesar de alguns usar para o bem, tem uns que usam para o mal. E isso não é culpa da ciência que Deus criou. É da maldade humana. Por mais que algumas pessoas usem a ciência para menosprezar a fé cristã, o que importa é qual é o uso que eu faço dela. Mateus 6:33, João 14:23. Olha só. Existem muitos cientistas cristãos, eu já disse, eu sou da área da biologia. Eu quero estudar sobre as neurociências. Para usar isso para o reino, para usar isso para a glória de Deus, para levar o evangelho até as pessoas em forma de um conhecimento na área científica. Não menospreze o conhecimento que Deus nos dá. E também não coloque esse conhecimento acima do próprio Criador, acima do próprio Deus. A autora destaca: seja em qualquer área do conhecimento, para sermos bem-sucedidos é preciso colocar o reino de Deus e a justiça de Deus acima de tudo. Priorizar. Escreva aí. Priorizar. Priorizar o reino de Deus, priorizar a Bíblia Sagrada, priorizar o próprio Deus, é colocar Deus acima de tudo. Se você quer ser bem-sucedido em qualquer área, coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Agora indo para a nossa conclusão. O avanço do conhecimento humano já foi muito anunciado pelo Senhor lá em Daniel 12, versículo 4. E a verdadeira glória não reside na esfera do limitado conhecimento humano, mas em conhecer cada vez mais o Senhor. Como crentes, não podemos negar as contribuições da ciência para a nossa vida, mas precisamos entender que tudo à nossa volta tem que ser para a glória de Deus. E tudo que nega a existência de Deus, eu não posso concordar. Ou seja, eu tenho que entender como cristã. Tudo foi Deus quem fez. Todo conhecimento, toda a ciência veio de Deus. Mas eu não posso me apegar nem concordar com movimentos que neguem a existência de Deus. A justiça de Deus existe. Deus é o criador de todas as coisas, Deus é a fonte de todo saber. E é disso que eu preciso ter certeza.
É nisso que eu tenho que acreditar. É isso que eu tenho que saber. E é nisso que eu tenho que me apegar e priorizar. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude e entenda. É do Senhor que vem toda a fonte do saber. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.